Pronto, deixa eu voltar lá no primeiro slide. Né? A gente vai continuar aquela prova lá, aquela mesma prova de antes, tá? Ainda não terminaremos, tá? Essa prova aqui é muito grande, ainda não terminaremos. Deixa eu colocar aqui no início dela para aparecer na gravação. Aí. Bom, então, nós já fizemos quase toda ela, mais da metade. Hoje a gente vai praticamente terminar ela, vai ficar uns 2 a 3 exercícios no máximo para continuar, tá bom? Vou colocar aqui de novo. Não é esse exercício que a gente vai começar, tá, turma? Eu vi que o pessoal já tinha até começado a copiar. Peço desculpa aí para vocês, tá? Que ele lá vai ser o último que nós vamos fazer, se tudo der certo. Então, o primeiro é esse aqui, tá bom? O exercício 24. Ele é um pouco lógico, tá, turma? Só tem que saber pensar no caminho para resolver esse exercício. Tá falando do lançamento de 2 dados não viciados. O que isso significa? Que os dados podem cair literalmente em qualquer número, né, turma? Existem os dados que eles são viciados. O que isso significa? Eles têm o vício de cair em um número só. Então, por exemplo, um dado viciado no número 6. O que isso significa? Quase toda vez que você jogar aquele dado, ele vai ficar caindo no número 6. Então, não depende muito da sorte quando um dado é viciado, porque ele vai ficar caindo no 6. Não me perguntem, tá, como que isso é possível, como que um dado pode ser viciado, mas existe, né, e é um fato. Então, nesse caso, ele está falando sobre 2 dados não viciados, quer dizer que é na sorte mesmo, né, pode cair qualquer número. E aí, o dado, como vocês sabem, ele tem numeração comumente, né, de 1 a 6. Existem dados com numerações maiores, né, mas normalmente é de 1 a 6, é o mais comum. E aí ele só quer saber, lançando esses 2 dados, né, cada um numerado de 1 a 6, qual que é a probabilidade de ter um par de números primos, tá? Ou seja, no caso, vou dar essa ajuda aí para vocês, vou dar esse pontapé inicial. De 1 a 6, os números primos, eles são, pera lá, o 2, tá? Primeiro número primo, o 3 e o 5, tá? Esses 3 são os primos que estão entre 1 e o 6, tá? Então, o que o exercício quer saber? Qual que é a probabilidade de vocês tirarem pares desses números, né? Pode ser 2 e 2, 2 e 3, 2 e 5, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 5, 5 e 2, 5 e 3, 5 e 5. Ele quer saber isso, ok? Então, vamos lá, vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem, tá? E a gente já resolve. Esse aqui é como eu falei para vocês, tá, turma? É só tentar entender o que é para fazer, né? Seguir esse pensamento aí que acaba ficando um pouco fácil, tá? Então, vamos lá, 5 minutinhos, eu já resolvo. Eu vou mandar aí questão 24 no chat, tá? Conforme vocês forem chegando aí nas alternativas, vocês já mandem. Certo, turma, vamos lá corrigir então. Pelo que eu olhei aqui, que vocês mandaram, tiveram alguns que falaram letra A, né? Por mais incrível que pareça, tiveram todas as letras aí. Vou colocar aqui uma votação. Teve um que falou sobre a letra A letra B parece que teve um também, letra B. Letra C tiveram 4 jogaram aí na letra C, maior parte, né? Teve um na letra D. Então, grande parte aí ficou com a letra C e teve um para cada uma das outras. Beleza. Vamos dar uma olhada, então, em como que resolve isso. Como eu falei para vocês, era bem tranquilo, né? O que a gente tem que fazer para começar a resolver isso? Ver a quantidade de possibilidades, primeiro, para sair esses primos, e depois a quantidade de possibilidades de todos os números. No caso, os primos eu já tinha até separado para vocês, são 3 números, tá? 3 números. Então, quais são as possibilidades? Vai ser 2 e 2, 2 e 3, 2 e 5. Aí eu tenho 3 e 3, 3 e 2, porque pode sair 3 no primeiro dado, 2 no segundo. 2 no primeiro, 3 no segundo. Então, eu repito, tá? E 3 e 5. Daí pode ser também 5 e 2, 5 e 3,
5 e 5. Então, as possibilidades de números primos são essas. Quantas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou colocar aqui bem distante. 9. Sobre quantas possibilidades podem ter, né? Então, o que eu noto? Eu tinha 3 números, possibilidades. 3 números de possibilidades. O que aconteceu? A quantidade total eram 9. Por quê? São 3 números vezes 3 números, dá 9 possibilidades. No caso dos outros 6, né? Que eu teria a mesma coisa, eu teria começando pelo 1. 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. Aí eu ia continuar. 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5. Ia continuar, fazer isso quantas vezes? 6 vezes, até terminar o número 6. Ia fazer 6 e 1, 6 e 2, 6 e 3, 6 e 4. Então, eu tenho 6 vezes 6 vezes. Então, são 6 números vezes 6 números, que é 36, tá? 6 vezes 6, 36. Resultado, 9 que eu tinha encontrado antes, sobre 36. Ok, essa é a fração, mas não tem essa opção. Significa que eu posso simplificar. Bom, de cara eu consigo ver que eu posso simplificar por 9. Mas nem todo mundo consegue enxergar isso. Então, vamos simplificar por 3, tá? Porque eu sei que o 9 está na tabuada do 3 e o 36 também está na tabuada do 3, certo? Quanto que fica aqui, então, simplificando isso por 3? Fica 3 sobre quanto? Quem sabe aí? 36 dividido por 3 vai dar quanto? 1 e 2. Não é? Vai dar 12, porque eu divido 6 por 3 dá 2, que é aquele 2 que eu coloquei ali do 12. 3 por 3 dá 1. Então, beleza. Posso simplificar mais uma vez, por 3, porque o 3 está na tabuada do 3 e o 12 também. 3 dividido por 3, 1. 12 dividido por 3, 4. Então, olha aí, minha resposta, 1/4, certo? 1/4. Alternativa B, então teve alguém que acertou. 1/4. Ok? Deixa eu ver o que o pessoal mandou aqui. Já tinham até mandado um pouquinho antes ali, que seria a B, né? É isso mesmo, ó. Mandaram o 12 ali também, simplificando 36 por 3 dá 12. Então, pessoal, é isso, tudo bem? Probabilidade, peguei a quantidade de possibilidades sobre o total. 9 sobre 36, simplifiquei 1/4. Tudo bem? Bom, vamos para a próxima, então. Deixa eu ver, o pessoal está copiando. Tem um pessoal copiando ali. Então, vamos lá, esperar um minutinho, tá? Bom, vamos lá então, pessoal, vamos para frente. A aula vai até às 4h50 no horário de Campo Grande, tá? Para quem perguntou aí, 4h50 no horário aqui de Campo Grande. Beleza? Vamos para a próxima, pessoal. Vou limpar tudo isso aí. Próximo. Questão 25, tá? Essa aqui é bem difícil, tá? Não vou mentir para vocês, não. O que vocês vão usar para resolver isso aí, tá? Vocês vão usar, antes de mais nada, vocês têm que entender, antes de mais nada, que esse raio da circunferência que ele está dando ali, valendo 2 centímetros, ele é a metade do lado do quadrado, tá? É a primeira coisa que vocês têm que entender. Deixa eu só ver se... Tá tudo certo, eu passei de novo. Aí, deixa eu selecionar aqui minha caneta. Então, olha só, percebam que aqui no raio, ó, ele bate certinho no meio do lado do quadrado, ok? Então,
Esses 2 centímetros é metade do lado do quadrado. Primeira dica que eu dou para vocês. Próxima dica, tá? A diagonal de um quadrado, isso já é uma fórmula, tá? Diagonal do quadrado, ela é igual a lado vezes a raiz de 2, ou seja, é a medida do lado multiplicando a raiz de 2. Essa é a primeira formulinha que vocês vão precisar usar aí, tá bom? Outra formulinha que vocês vão ter que usar aí, da área do círculo. Nós temos um quadrado e 2 círculos. A fórmula da área do círculo, vou colocar C, ela é π vezes o raio ao quadrado, tá? πr ao quadrado. Tudo bem? Então, com essas duas formulinhas, com essa dica, vocês teriam capacidade de resolver isso aí, tá bom? 5 minutinhos, a gente já resolve. Vou mandar aí para vocês já a questão 25 no chat. Certo, turma, vamos resolver. Pelo que eu vi aqui, todo mundo mandou na C, né? Bom, essa aqui é uma questão bem complicada, tá, turma? Uma das mais difíceis que tem aqui, porque usa conhecimentos muito específicos, tá? Mas não é impossível de resolver. Só tem conhecimentos muito específicos. Então, vamos tentar relembrar alguma coisa, para quem não conhece, tentar ver mesmo. Então, vamos lá. Já até passei a questão. Deixa eu colocar aqui minha caneta. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Eu já dei as formulinhas todas para vocês, né? As que iam precisar. Então, como eu falei para você, ó, ele está dando aí que o raio dessa circunferência pequena, ele vale 2. E esse raio está pegando exatamente na metade do lado do quadrado. Então, se a metade do lado do quadrado é 2, o lado inteiro vai valer 4, que é o dobro. Então, 4 para o lado do quadrado, tá? O quadrado tem todos os lados iguais, então todos os lados valem 4, tudo bem? Primeira coisa. Agora, a diagonal dele. O que é a diagonal? A diagonal é uma linha, né, que a gente passa de uma ponta a outra do quadrado. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma forma... Não tem nenhuma forma reta aqui. Deixa eu ver no outro. Não tem também. Aqui, achei. Então, vamos ver se aparece aí para vocês. Isso aí que eu coloquei seria... Aí. Mais ou menos isso seria a diagonal do quadrado. Tudo bem? Então, é isso aí. De uma forma reta. A diagonal é o que liga o quadrado de uma ponta à outra. Eu vou apagar essa diagonal aí. Ela ficou. Ótimo. Então, ela vale... Jogando ali naquela fórmula, vou colocar aqui do outro lado. Diagonal igual a L vezes a raiz de 2. Coloquei 2 L's. H ali. L vezes a raiz de 2. Qual é o valor do lado que eu encontrei? O valor do lado é 4. Então, a minha diagonal vai ser igual a 4 vezes a raiz de 2. 4 raiz de 2 centímetros. Bom, beleza. Vou salvar aqui essa diagonal, já que eu não posso simplificar, fazer mais nada aqui. Agora, o raio dessa circunferência maior aí é a diagonal desse quadrado, só que dividido no meio, né? Mesma coisa que eu fiz para o quadrado menor. Então, se eu dividir aqui no meio, essa diagonal toda, ela vale 4 raiz de 2, acabei de encontrar. E o raio da circunferência grande, ela vai ser 4 raiz de 2 dividido por 2. Bom, 4 dividido por 2 é 2, então vou ficar só com 2 e mantenho aquela minha raiz de 2. Isso é o raio da circunferência maior, 2 raiz de 2. Tudo bem? Então, vou colocar ali em cima, ó. A diagonal é igual a 4 raiz de 2. O raio grande, que eu vou colocar com maiúsculo, ele é 2 raiz de 2. O raio pequeno, que eu vou colocar com Rzinho, que o problema deu, é só 2. Vou apagar aquele R ali que ficou estranho. Só 2. Beleza. Então, vamos lá. A área dessa circunferência maior, vou colocar o A com C maiúsculo, né? A área dessa circunferência maior, fórmula da área, πr ao quadrado. Então, vai ser π vezes o raio maior, que é 2 raiz de 2, vou colocar entre parênteses aqui,
ao quadrado. Então, π vezes o raio ao quadrado. Quanto que dá isso, né? 2 ao quadrado, vou manter meu π aqui, né? 2 ao quadrado é 2, e raiz de 2 ao quadrado, eu corto a raiz com o quadrado. Vai ficar somente o 2. Então, de tudo isso aqui, eu vou ficar com π vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então, 4 e mantenho meu π. Beleza. Então, isso aqui que eu encontrei é a área da grande. 4π. Vou colocar ali em cima. Beleza. Opa, deixei passar um negocinho ali. Falei 2 ao quadrado é 4, mas eu escrevi 2, então apaguem aí, ó, esse primeiro 2 aqui é 4. Deixei passar. Falei, mas escrevi o contrário. Então, aqui é 4. Daí, 4 vezes 2 vai ficar 8π, tá? 8π. Aqui em cima também. 8π. Beleza. Área do quadrado. Bom, a área do quadrado é só pegar o lado e multiplicar por ele mesmo. Caso o lado do quadrado é 4, então vai ser 4 vezes 4, que é 16. A gente já aprendeu lá na aula de potenciação. Então, a área do quadrado, colocar um aqui, ela é 16. Pronto, estou cheio de informação aí já. Agora, finalmente, a gente quer saber a área colorida, né? Essa área colorida, turma, que é o que ele está pedindo, ela vai ser a área da circunferência maior, né, essa circunferência grandona aí que está por fora, menos essa área do quadrado, e eu divido por 4. Por quê? Se eu pegar só a circunferência menos o quadrado, eu vou ter todas essas partes de fora da circunferência, não só a que está colorida, mas só que elas são todas iguais. Então, eu só divido por 4, que eu chego exatamente em uma partezinha só dela. Tudo bem? Então, como é que vai ficar? A área da circunferência maior, eu já vi que é 8π. Vou colocar aqui embaixo. 8π, eu já calculei. Menos a área do quadrado. Bom, a área do quadrado é 16. E eu não consigo fazer absolutamente nada com esse valor. Bom, daí eu sei que eu tenho que dividir por 4, porque são 4 espaços e eu quero só um. Certo? Colocando aqui em evidência o número 4, tá bom? Já que eu quero simplificar por 4, colocar o 4 em evidência ali em cima. Vou ter 4 que multiplica 2π menos 4. Por quê? Se eu abrir isso aí de novo, fazer 4 vezes 2π menos 4 vezes 4, eu volto naquilo ali, né? Daí, nesse estado que eu estou, eu consigo cortar o 4 de cima com o 4 de baixo, certo? Fica só 2π menos 4, tudo bem? E isso é em centímetros quadrados, que eu estou falando de uma área onde estava tudo em centímetros. Deu a alternativa D, tudo bem? Deixa eu ver o que o pessoal mandou aqui. Tem gente que nem começou, né? Nem deu tempo de começar. Esse exercício é muito comprido, muito complexo mesmo. Deixa eu ver. Ah, tem gente que já tinha visto esse conteúdo também. Que bom, que bom. Eu não lembro exatamente qual que é a série desse conteúdo, eu arrisco dizer que é o 8º, tá? Arrisco dizer que é o 8º. Aí tem gente que já viu, né? Tem gente que não viu, tem gente que viu e não lembra. Né? Também tem esse caso aí que é o mais comum. Certo? Então, copiem, tá? Vou dar 2 minutinhos para vocês copiarem, acho que é o suficiente. Isso aí é um pouquinho maior. Deixa eu apagar aquele risco que está ali no meio do desenho. Pronto. Copiem aí para a gente poder passar para a próxima. Esse aí, turma, inclusive, é um dos exercícios mais difíceis que tem, tá? Nessa prova aqui. Se não for o mais difícil, tá? Tem uns que estão no nível parecido, né? Vocês já vão ter que ir se acostumando, não tem jeito.
uns que estão bem complicados, que envolvem equações do segundo grau, mas não tem jeito, tá? Vocês vão ter que tentar resolver isso aí. A gente já resolveu muitos problemas envolvendo equação do segundo grau. Então, uma hora vocês têm que começar a pegar o jeito, tá? O negócio é esse. Sempre tem que tentar pegar o jeito. Repetição, pegar o jeito. Muito estudo, tá? Deixa eu ver, ainda tem gente copiando. Deixa eu dar uma olhadinha. Não, acho que eu não estou vendo ninguém ainda copiando. Bom, vou ir adiante, tá? Deixa eu ver o que o pessoal mandou aqui. Vou ir adiante. Deixa eu apagar aquilo ali. Bom, vamos embora então. Próximo exercício, tá, turma? Esse aqui, ele é bem mais tranquilo, né? Claro, eu acabei de falar para vocês que vocês vão pegar umas equações do segundo grau, isso é verdade, vocês vão fazer isso agora, tá? Vão cair numa equaçãozinha do segundo grau. E a dica que eu vou dar para vocês nesse aqui, a colher de chá que eu vou dar para vocês, é qual é a fórmula, tá? Da área do trapézio. Né? Essa figura é um trapézio, ele já está até falando enunciado, e ele está tratando da área, ele está dando valor da área. Então, como a área é a única informação que a gente tem, vou dar para vocês a formulinha da área. Ela é a área do trapézio, ela vai ser igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, tá? Então, nesse aqui, né, já dando mais uma ajuda ainda para vocês. Nesse aqui, qual é a base menor? Vai ser a base maior, vai ser esse 10, nosso B maiúsculo, base maior. Nossa base menor, B minúsculo, vai ser esse X. Né? Os dois são bases e um é maior que o outro. E a nossa altura H vai ser esse outro X aqui. Sim, é o mesmo X, não tem problema, tá? Os dois têm o tamanho igual. Então, vocês já têm todos os elementos, tudo bem? Eu já ajudei vocês a identificarem, inclusive, qual é as bases, qual é a altura. Vocês têm todos os elementos, tem a fórmula e tem o resultado, né, dessa área aí, que é 12. Então, basicamente, vocês vão substituir os valores do trapézio na fórmula, colocar igual a 12 e resolver. Aí, essa parte do resolver, que a gente está falando de qualquer jeito, que é a parte mais complicada, tá? E se resolver, vocês vão ter que pegar aí uma equação de segundo grau e resolver, tudo bem? Então, vamos lá, 5 minutinhos, tá? Então, claro que provavelmente não vai dar tempo para vocês resolverem em 3 minutinhos, mas façam o possível, tá? O máximo que vocês conseguirem. É importante vocês tentarem resolver esses exercícios, tá? Nessa altura do campeonato aí. Então, 5 minutinhos a gente já resolve. Certo, pessoal, vamos lá resolver. Eu não vou dar mais tempo para vocês, porque essa aí é muito extensa, tá? Então, mesmo que eu desse muito mais tempo para vocês, a gente teria que esperar muito para terminar, de fato. Deixa eu só ver quantos exercícios faltam. Tem muito exercício ainda. Vamos lá. Então, eu dei a fórmula para vocês, tudo bem? Ele está pedindo o comprimento do x no problema. Eu dei a fórmula e já até indiquei para vocês quais são os elementos aí para vocês jogarem na fórmula. Então, vamos resolver, tá? Então, a área, que ele até deu o valor, que é 12, tá? 12 metros quadrados. Então, a área, que é 12 metros quadrados, é igual, abre parênteses, base maior mais base menor. Bom, olhando aqui no desenho, ó, base maior, eu já tinha indicado para vocês que é 10, mais a base menor eu tinha indicado para vocês que é o x, vezes a altura, que eu também já tinha indicado para vocês que era o x. E tudo isso dividido por 2. Antes da gente resolver isso aqui, turma, só para lembrar para vocês que tinham duas formas de resolver. Essa forma que eu estou usando é a forma que vai, com certeza absoluta, retribuir o valor correto para a gente, tá? Aí, no final, eu falo para vocês qual seria a outra forma, que seria atribuir mesmo o valor. Pegar essas alternativas, jogar ali no trapézio e ver qual delas resulta em área 12. Vocês fariam 4 contas. Esse que é o problema. É mais fácil, mas vocês teriam que fazer 4 contas. Então, esse 2 que está dividindo aí desse lado, eu vou passar ele multiplicando. 12 vezes o 2 vai ficar 24, tá? Estou dando uma encurtada porque é grande. E aí, abrindo aqui essa multiplicação. Vou até trocar a cor dessa caneta aqui. Ó. X vezes x dá x ao quadrado, mais x vezes o 10 vai dar 10x.
Tá? Então, é isso que eu vou escrever. X ao quadrado mais 10x. Beleza, jogando esse 24, subtraindo para o outro lado, né? Ele está positivo, é negativo. Então, vai ficar x ao quadrado mais 10x menos 24 igual a 0. Bom, daí eu posso jogar um Bhaskara, né? Vou colocar para vocês aqui do outro lado a formulazinha do Bhaskara. Né? Bhaskara é x igual menos b, essa fórmula é amedrontadora, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Uma fórmula bem terrível. 2 vezes a. Deixa eu ver o que o pessoal mandou aqui. Deu uma discussão legal ali, né? Eu já vou falar para vocês sobre isso aí do chat, tá? Tá falando grego. É bem isso, né? É bem isso. Essa fórmula é grega mesmo, justamente. Eu acho que até encaixou aí com essa piada. A fórmula realmente é grega. Fórmula de Bhaskara. Bom, mais ou menos grega, é meio grega. Bhaskara não é grego, não. Mas vamos lá. Então, vou substituindo ele naquela fórmula. Primeiro eu tenho que achar essas letras aí. O meu A é o número que acompanha o x². No caso ali é 1. Eu tenho 1x². O meu B é o número que acompanha o x. No caso ali eu tenho 10 que está acompanhando o x. E o meu C é o número que não acompanha letra nenhuma. No caso, eu tenho menos 24. Né? Lembrar do sinal aí é muito importante. Pegando essas letras e substituindo a fórmula, vai ficar menos B, que é 10, mais ou menos, tá, turma? É mais ou menos mesmo, é um mais e um menos. Não esqueçam disso, porque nós vamos ter duas respostas, tá? Uma equação do segundo grau tem duas respostas. Então, mais ou menos raiz de 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes aquele menos 24 ali. Sempre lembrando de não esquecer do sinal, porque se esquecer o sinal vai errar tudo. E errar um negócio desse tamanho aí dá uma canseira. Sobre 2 vezes 1. Bom, então melhorando isso. Menos 10 mais ou menos. Raiz. 10 ao quadrado é 100. Aí eu vou ter ali menos com menos, vai ficar mais. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes o 24, bom, deixa eu ver, 4 vezes o 24 vai dar 96. Sobre 2, né? 2 vezes 1 é 2. Continuando aqui na frente. Menos 10. Mais ou menos, bom, raiz de 100 mais 96 dá 196. Tudo bem? 196. E a raiz de 196 é 14. Então, eu dei uma pulada aí, vou colocar direto 14, tá? O que eu fiz? Ali dentro daquela raiz tá 100 mais 96. Tudo bem? 100 mais 96 é 196. E a raiz de 196 dá aquele 14 que eu coloquei direto. Tudo bem? Então, daí, pegando nossos dois valores, tá? Vou puxar duas setas, porque são dois valores. Meu x1, ele é o x1 positivo, por isso do mais ou menos. Então, esse eu considero só o mais. Menos 10 mais 14 dá 4, que dividido por 2 é igual a 2. Então, essa é a minha primeira resposta. Segunda resposta, menos 10 menos 14 dá menos, esse é o meu x2, tá? Dá menos 24, que dividido por 2 dá menos 12. Essa é a minha segunda resposta. Agora é só analisar. O que é útil para mim? 2 ou menos 12 para ser o valor do meu x? No caso é o 2, tá, turma? Posso até marcar aqui já a letra A. Por que o menos 12 eu simplesmente ignorei? Porque eu estou falando de um tamanho, né? O tamanho, o x ali, ele é um tamanho. E não existe um tamanho que seja negativo. Por isso, aquele valor negativo eu excluí de cara, né? Deixa eu ver se teve alguém que falou aí da letra A. Teve um que falou a letra A. Só que falou a letra A. E aí falou da lógica, né? De como que esse tamanho todo ali é 2, sendo que o 10 é só um pouquinho maior aí no desenho, realmente. Não tem lógica nenhuma, tá? Tem absolutamente lógica nenhuma. Esse 10 aí teria que ser um tamanho muito maior, mas eu acho que não caberia só nesse espacinho para eles fazerem na prova. Então, assim,
Visualmente, o 2 não faz sentido, tá? Mas pelo cálculo, só pode ser o 2. Então, outra forma de vocês resolverem isso era substituindo mesmo esse valor ali e calcular a área. Percebam, se eu pegar esse 2 e substituir aqui no lugar do meu x, ó, colocar 2 aqui, vou colocar ali, fórmula da área. Né? Lembrando que tem que dar o valor que ele falou no problema, tem que dar 12. A igual base maior, 10, mais a base menor, 2, multiplicado pela altura, 2, sobre 2. Corto aqui o 2 de cima com 2 de baixo, minha área fica igual a 10 mais 2. Então, olha só, é exatamente isso. Minha área fica igual a 12, como ele deu no problema. Então, dá certinho, tá? Essas são as duas formas de fazer. Vou até passar uma linha aqui para não misturar as duas. Uma é fazer todo esse cálculo de Bhaskara, que com certeza absoluta ele vai me retribuir a resposta certa, tá? E o outro seria atribuir, né, os valores. Mas agora, por exemplo, se essa letra A, que é 2, estivesse lá no lugar da letra D, aí já ia ficar dificultoso para vocês. Vocês teriam que fazer 4 contas, tá? 4 contas para descobrir uma resposta. Tudo bem? Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês copiarem essa conta gigantesca, tá? E aí nós vamos para a última questão de hoje. Que como hoje teve questões muito extensas, muito longas, a gente usou muito tempo, tá? Então, eu vou deixar vocês copiarem, a gente vai fazer mais uma questão apenas, tá? E aí nós fechamos a aula de hoje. Vamos lá, copiem aí rapidinho, tá? Só 2 minutos, eu tô passando para a próxima. Bom, turma, vou ir para a próxima então, tá? A última questão do dia. Vamos lá. Essa aqui já é um pouco mais rápida, tá? Apesar do tempo que vocês vão ter, ela é um pouquinho mais rápida, tá? É a mesma ideia, ela usa uma matéria bem específica aí, que é tema, é assunto do 9º ano, tá? Isso aqui é assunto do 9º ano, mas que é um assunto bem tranquilo, tá? A questão é saber sobre ele. Se, para quem sabe sobre ele, resolver isso aí vai ser muito simples, tá? Muito simples, muito fácil. Tudo bem? Então, vou dar 5 minutinhos para vocês resolverem. A gente resolve junto, termina a aula de hoje. Já vou mandar aí para não esquecer. Questão 27, tá? Vou mandar aí para vocês. Questão 27. Vocês já irem mandando as respostas aí embaixo. Tudo bem? Isso aqui é bem tranquila. Certo, turma, vamos lá resolver então para terminar de uma vez por todas. Eu vi que só teve uma opção, né? Só uma pessoa conseguiu resolver, mandou a letra A aí, né? Bom, vamos resolver isso para a gente terminar a aula de hoje, ó. Então, ele está dizendo aí sobre ruas paralelas, né? E daí ele dá alguns valores. A rua B tem, tá aqui, ó, 105 metros. A rua B. A rua A tem 70 metros, certo? Aí a frente do terreno 1 para a rua A tem 40 metros. E a frente do terreno 1 para a rua B é o que ele quer saber, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso. Ele quer saber, o terreno 1 tem quantos metros de frente para a rua B? Beleza? Então, aqui é o nosso X, é o que ele quer saber. Então, vejam só, é bem simples. O que eu vou escrever? Vejam só. 105 metros, ele está para 70 metros, porque eles são iguais, né? Eles são a rua toda. Igual. Então, 105 está para 70 metros, assim como o X, que está ali do lado do 105, por isso os dois estão em cima, está para 40 metros, né? 70 e 40 estão ambos embaixo, tudo bem? Então, é isso aí. O que eu faço para resolver isso aqui? Deixa eu ver o que o pessoal mandou ali. Ah, teve um B, né?
Um B, muito bem, saiu um B. Bom, vamos ver aqui. Então, para resolver isso aqui, eu tenho que multiplicar cruzado, vou fazer o x ali, tudo bem? Então, como que vai ficar? Multiplicando cruzado, eu tenho 105 vezes 40 igual a 70 vezes o x. Multipliquei cruzado, tá? Os extremos, beleza? Aí é só resolver. Bom, 105 vezes 40, isso dá 4.200, tá? Vou fazer a continha aí, que é igual a 70x. Bom, 70 está multiplicando, eu vou mandar ele dividindo. Então, meu x vai ser igual a 4.200 dividido pelo 70. Já corto o zero aqui em cima e embaixo. Meu x é igual a 420 dividido por 7, tá? Que vai ser, bom, 42. 42 dividido por 7 é 6. Então, o resultado disso vai ser 60. Fiz o 42 dividido por 7 e adicionei o zero no final, tá? Que olhando ali as opções é justamente a letra B, tá? Ele só colocou um vírgula zero ali que é para confundir vocês, tá? Aquele vírgula zero ali não serve de absolutamente nada. Só já foi até notando ali que daria a letra B, né? Mandaram no chat. Daí o que acontece? Analisando as opções, tá, turma? Dava para eliminar umas aí de cara, tudo bem? Porque percebam, a letra A é 26,7. Só que 26,7 é muito pequeno. Porque, olha só, esse lado aqui de baixo tem 40 metros. 26 é quase a metade daí. Só que o lado de cima, na verdade, é maior, né? É só a gente ver, ó, que de uma ponta aqui até a outra, que tem 40, é bem menor do que a lá de cima. Então, vai ser mais de 40. Só por isso já dá para excluir essa letra A. A letra C, ela dá 78. Vocês podem pensar, bom, é uma opção boa, é uma opção viável. Mas a rua A exclui a opção C. Tá? Por quê? A rua A tem 70 metros. Então, a frente do terreno teria que ser maior que isso. Não é, né? Não é. É só um pouquinho maior, certo? Não do que a rua. Tudo bem? Então, já exclui. E 93, então, é quase impossível, porque a rua bem inteira tem 105. Como que só essa frentezinha do terreno vai ter 93, tá? Então, dá para fazer por exclusão também, aí, por eliminação. Mas, pela conta, que vai nos dar certeza absoluta, tá? Dá exatamente a letra B. Tudo bem? Então, por hoje é só, tá, turma? Esses foram os exercícios de hoje. Mais uma vez, lembrando que esse conteúdo já está no grupo de vocês e ele não está com a resposta, não está com as resoluções, tá? Só o conteúdo mesmo, então as resoluções vocês têm que copiar aqui em aula, tudo bem? Essa prova nós ainda não concluímos, né? Acreditem ou não, faltam algumas questões ainda, nós vamos continuar até concluir. Provavelmente na próxima aula a gente conclui, tá? Tem aqui mais 3 questões, então a gente vai terminar tranquilo na próxima aula. Tem só 3 questõezinhas, a gente termina ela e já inicia uma outra. Tudo bem? Então, por hoje é só, tá, turma? Quem já terminou de copiar aí, até semana que vem, tá? Tchau e até semana que vem.